A Dinamarca, por meio do seu serviço de inteligência militar, lançou um alerta preocupante. A Rússia pode estar se preparando para um conflito militar de grande escala dentro dos próximos 5 anos. Mas como isso pode acontecer? O que está por trás desse possível confronto? A resposta está na dinâmica de poder entre a Rússia, a OTAN e os Estados Unidos. A Europa, há décadas, conta com o apoio militar americano para garantir sua segurança. No entanto, com as recentes declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, colocando em dúvida o compromisso americano com a defesa europeia, uma nova realidade começa a se desenhar. Sem o envolvimento direto dos Estados Unidos, a balança militar pode pender para o lado russo, abrindo espaço para movimentos agressivos de Moscou. Esse cenário acendeu um alerta máximo em países europeus. Líderes estão revisando suas estratégias de defesa e aumentando investimentos militares como nunca antes. O motivo? Eles sabem que se a OTAN enfraquecer e os Estados Unidos se afastarem, a Rússia pode ver uma oportunidade para avançar militarmente sobre a Europa. A posição dos Estados Unidos é um dos fatores mais decisivos. Tradicionalmente, os Estados Unidos sempre foram a espinha dorsal da OTAN, garantindo a defesa dos aliados europeus e servindo como um contraponto ao poderio militar russo. No entanto, essa dinâmica está mudando rapidamente. O governo do presidente Donald Trump tem adotado uma postura muito mais pragmática e, para alguns, alarmante. Em suas recentes declarações, Trump sugeriu que os Estados Unidos poderiam não cumprir automaticamente o artigo 5 da OTAN, que estabelece a defesa mútua entre os membros da aliança. Isso significa que, caso um país europeu seja atacado pela Rússia, Washington pode simplesmente optar por não intervir militarmente. Além disso, a Casa Branca vem pressionando os aliados europeus a aumentarem seus gastos militares para pelo menos 5% do PIB. Países como a Lituânia e a Dinamarca já anunciaram aumentos significativos em seus orçamentos de defesa, antecipando-se a um cenário em que precisarão garantir sua própria segurança sem a dependência total dos Estados Unidos. Mas as mudanças não param por aí. No plano diplomático, os Estados Unidos deram um passo inesperado ao recusar-se a chamar a Rússia de agressora no novo rascunho da declaração do G7 sobre a guerra na Ucrânia. Essa atitude rompe com o padrão adotado desde 2022, quando a invasão russa foi condenada internacionalmente. A justificativa? Trump quer manter um canal aberto de negociações diretas com Putin, sem o envolvimento da Ucrânia ou das nações europeias. Isso coloca os aliados europeus em uma posição delicada. Por um lado, eles sabem que sem os Estados Unidos, o equilíbrio de forças contra a Rússia se torna instável. Por outro, a hesitação americana em manter um apoio incondicional à OTAN obriga os países do continente a acelerarem seus investimentos em defesa e a reforçarem alianças regionais. O que tudo isso significa na prática? Significa que a Europa está sendo empurrada para um novo paradigma de segurança, onde depender exclusivamente dos Estados Unidos pode ser um erro estratégico. O fortalecimento da OTAN passa agora por uma maior independência dos países europeus, que precisam estar preparados para um cenário em que Washington não seja mais o guardião automático de sua segurança. Enquanto isso, a Rússia observa de perto esses movimentos e analisa suas oportunidades. Com um Ocidente politicamente dividido e um espaço diplomático mais aberto com os Estados Unidos, a Rússia pode encontrar o momento ideal para testar os limites da Aliança Ocidental. Mas quais são os cenários possíveis para esse avanço russo? E quais países podem estar na linha de frente desse possível conflito? Diante desse cenário de incerteza e fragilidade no Ocidente, a Rússia vê uma oportunidade estratégica. Moscou tem adotado uma postura cada vez mais assertiva em sua política externa e militar, testando os limites da paciência europeia e da unidade da OTAN. Segundo o relatório da inteligência dinamarquesa, a Rússia pode não ter condições de enfrentar vários países ao mesmo tempo, mas dependendo das circunstâncias, pode lançar diferentes níveis de conflito. No curto prazo, dentro de 6 meses, Moscou poderia iniciar uma guerra localizada contra um país fronteiriço, testando as reações da OTAN e do Ocidente.
Se a Rússia perceber que a aliança militar está dividida ou enfraquecida, um conflito regional de maior escala pode surgir dentro de 2 anos, especialmente na região do Mar Báltico. Países como Estônia, Letônia e Lituânia, ex-repúblicas soviéticas e hoje membros da OTAN, são vistos como vulneráveis a uma investida russa, principalmente se os Estados Unidos mantiverem sua postura de menor envolvimento militar. Mas o alerta mais preocupante está no cenário de 5 anos. Se a Rússia avaliar que os Estados Unidos não irão intervir diretamente, Moscou pode lançar uma ofensiva militar de grande escala contra a Europa. Isso significaria um conflito de dimensões muito maiores, envolvendo diretamente as forças da OTAN e colocando todo o continente em estado de guerra. A Rússia já tem se movimentado para criar as condições favoráveis a esses cenários. Militarmente, o país continua expandindo seu arsenal, modernizando suas forças e fortalecendo suas posições estratégicas. A guerra na Ucrânia serviu como um campo de testes para novas táticas e armamentos, além de demonstrar a capacidade russa de sustentar conflitos prolongados, mesmo sob severas sanções econômicas. Além disso, o governo russo tem explorado as divisões políticas no Ocidente, a aproximação com lideranças céticas em relação à OTAN e a influência sobre movimentos populistas na Europa e nos Estados Unidos são partes dessa estratégia. Se a Rússia conseguir convencer os europeus de que a aliança militar não é mais confiável, o caminho para uma ofensiva será muito menos arriscado. Outro ponto crítico é o destino da Ucrânia. Se o conflito no país congelar sem uma resolução clara, isso pode criar um precedente perigoso, um território ocupado pela Rússia, sem resposta militar efetiva do Ocidente. Isso reforçaria a percepção de que a OTAN não está disposta a lutar por seus aliados, algo que Moscou pode usar como justificativa para novas investidas. O relógio está correndo e as decisões tomadas nos próximos anos definirão o futuro da segurança mundial. Se a OTAN se fortalecer e os Estados Unidos reafirmarem seu compromisso com a defesa da Europa, o risco de guerra pode ser contido. Mas se as divisões internas persistirem, o mundo pode estar se aproximando do maior conflito militar desde a Segunda Guerra Mundial. Diante desse cenário, a grande questão que fica é: o mundo está preparado para o que pode acontecer nos próximos anos? A segurança mundial nunca esteve tão instável e os próximos passos das grandes potências serão decisivos para definir se estamos caminhando para um novo conflito ou para uma reorganização da ordem mundial. A Europa já entendeu que não pode mais depender exclusivamente dos Estados Unidos para sua defesa. O aumento dos gastos militares de países como Dinamarca, Lituânia e Letônia mostra que há um esforço emergencial para fortalecer a OTAN e evitar que qualquer sinal de fraqueza seja explorado pela Rússia. Mas será que isso será suficiente? Ao mesmo tempo, os Estados Unidos adotam uma postura ambígua, deixando seus aliados europeus inseguros sobre o real compromisso americano com a defesa do continente. Nos próximos 5 anos, tudo dependerá de como os países europeus irão se organizar militarmente, de qual será o real papel dos Estados Unidos nessa nova ordem e, principalmente, de como a Rússia interpretará essas movimentações. Um mundo multipolar, com menos influência americana e mais disputas regionais, pode estar se formando diante dos nossos olhos. Se você gostou deste vídeo, você também vai gostar desse vídeo que estou te indicando e que está aparecendo aí na sua tela. Deixe a sua opinião nos comentários do vídeo. Se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e obrigado por assistir.